Crianças, então aqui estão uma série de dicas para aumentar a verossimilhança desses 4 aspectos que incomodam muito quando não tem. Detalhes específicos. E aqui eu vou convidar a um exercício. Por favor, escreva uma frase que tenha detalhes específicos, porque eu já percebi que as pessoas têm dificuldade de entender específico. Vou dar um exemplo de específico. Fulano entrou no carro e saiu rapidamente. Não tem nada de específico. Fulano entrou no Cadete 89 azul que ele tinha, porque ele era um tiozão que adorava carros velhos. Específico. Cadete azul. Cadete é um carro, tá, gente? Para os muito jovens que não sabem. De 89. A Laura teve muitos cadetes. Não, eu não tive, mas meu irmão tem. Meu irmão tem um Cadete, então eu sei o que é. Então, um Cadete azul, ano 89, é um carro específico. Se você diz ele entrou no carro, não tem nada de específico. Aí. Quando você dá detalhes específicos sobre o seu personagem, sobre o cenário, sobre a ação, sobre o contexto, você aumenta as chances das pessoas acreditarem. Ele não pulou do helicóptero, ele pulou do helicóptero Aquila 290, que reduziu para sua velocidade mínima de 112 por hora. Você fica assim, mas pera, ele pulou do helicóptero. Mas fica um pouquinho mais crível quando você dá o modelo, a velocidade, a altitude, não sei o quê. Então, ajuda a emplacar o que quer que você esteja querendo emplacar, tá bom? Em cenas de ação, eu super recomendo isso. Você pesquise e aí coloque detalhes que sejam possíveis da pessoa saber, né? Um helicóptero voa mesmo, essa altitude, essa velocidade, e existe esse modelo? Tá. Então você ponha detalhes que ajudem a confirmar, porque aí você pode até dar umas escorregadas em uns poucos absurdos, tá? O Daniel Nunes está perguntando aqui, no meu livro de fantasia, um personagem chamado Caio virou assexuado por causa do trauma baixo. Esse trecho é verossímil? O ChatGPT não fez a revisão, ele disse que viola a ética. Aí vem o trecho. Em uma madrugada, quando eu tinha 8 anos e ele 6, Caio me acordou de madrugada querendo beber água. Quando entramos na sala para chegarmos à cozinha, nosso pai estava beijando uma outra mulher. Daniel, foi decepcionante, pois ele era casado com a nossa mãe. Foi incrível para mim, mas para o Caio foi mais difícil ainda. Retornamos para o quarto e voltamos a dormir sem deixar nosso pai ter consentimento. Acho que é conhecimento, talvez. Ele quer saber se é verossímil isso aí. Uma pessoa ficar assexuada por isso, eu acho improvável. A pessoa pode não ter relacionamentos. Nisso eu consigo acreditar. Por algum choque, né? Então ela perdeu a confiança no pai, ela acha que todo mundo não presta, né? Ele gosta da mãe e aí achou que o pai traiu a mãe, sei lá. Então ele pode sim ter ficado traumatizado, é possível, mas não ficar assexuado, isso eu acho que aí você já derrapou na possibilidade, porque as pessoas assexuadas têm uma outra questão, não existe uma razão, elas são assim, né? Então, é isso que eu digo, pesquise. Especialmente se você está criando um personagem num escopo que até você não conhece muito, que tem a doença, que tem uma característica sexual, ou no caso assexual, diferente, que tenha, sei lá, um perfil psicológico esquisito. Pesquisa bem, para ver se é possível o personagem ser assim. Que eu saiba, personagens assexuados não são assexuados por traumas, né? É porque nasce assim, ou é ou não é. Exatamente. Então aí sim você está com um problema de verossimilhança, né? Laura, sabe o que nós estamos esquecendo? Diga. De você dizer o que você faz da vida para os escritores. O que eu faço da vida? Faço leitura crítica. No momento estou um pouco afogada, mas faço. Eu
dou consultoria para quem está morrendo de dúvida do que faz, se faz ou compra uma bicicleta dentro do mercado editorial. E também eu dou mentoria para quem está escrevendo não ficção ou biografia. E Voz Me Ser, Sidney? Depois que você está com o seu texto pronto, é hora de falar comigo. É a hora que você vai falar, Sidney, me ajude, eu preciso fazer o meu texto virar um livro. Aí eu vou lá e vou fazer a capa, vou fazer a diagramação, revisão do texto, vou fazer a documentação, vou fazer a impressão, vou fazer o e-book, vou colocar nas principais lojas online, vou colocar o seu e-book no KDP da Amazon. Você vai ser um autor feliz com o livro pronto. Vou entregar, você fala assim, eu quero 100 exemplares na minha casa. Eu mando 100 exemplares para sua casa. Então, para você entrar em contato comigo ou com a Laura, tá passando aqui no gerador de caracteres, aqui os endereços, né? Escreva seu livro.com.br e sguerra.com.br. Você fala com a gente e você faz todos os processos aí para ter o seu livro prontinho, do Word, né, Laura? Do texto em Word até o livro impresso. Só falar com a gente. E tem descrição aqui no canal, na descrição aqui do nosso canal, tem nossos contatos também. Todos os nossos vídeos tem lá na descrição, tem como falar com a gente. Não perca. Para construir personagens mais densos, parto de pessoas reais e vou fazendo as alterações que o enredo demanda, cuidando de não criar um Frankenstein. Acha uma boa ideia para especificar gestos, hábitos? Muito bom, Pedro. Você, a partir da observação de pessoas que existem, aí incorporar esses hábitos, esses gestos nos seus personagens, é o que todo escritor faz, sim. Certíssimo. Inclusive, por aquele hábito que você observa numa pessoa, ele vai se tornar muito crível, porque ele de fato existe. Então você não está tirando de um clichê qualquer da sua cabeça, você viu uma pessoa fazendo aquilo. Quanto melhor você observar as pessoas e chupinhar aí dos seus amigos e conhecidos, tanto mais verossímil você vai criar os seus personagens. Então, gente, vocês querem fazer um exercício? Faça uma frase que contenha um detalhe específico qualquer. Né? Pode ser de coisa, de pessoa, um diálogo com um componente específico, uma ação. Específico. Né? Vamos ver. Específico. Além dos detalhes específicos, coloque detalhes sensoriais. Então, todo cenário, por exemplo, fica muito mais crível se você põe alguma coisa de tato. Né? Digamos, escorria umidade pela parede. Né? Você imediatamente imagina uma coisa, inclusive, com temperatura e tal. Não só estava escuro, mas também tinha limo no chão, escorrega no chão. É sensorial. Né? Então, você torna aquilo muito mais concreto. Então, incluir detalhes sensoriais ajuda pra caramba em cenário, na ação e também se o personagem está fazendo alguma coisa. Né? Bom, o Histórias de Contexto está falando que o YouTube some com a minha inscrição do canal toda semana. Que sacanagem. É um ponto que muita gente reclama, e muitos canais sofrem isso também. Então, você que está aí na nossa live, observe se você está inscrito no canal. E inscreva-se novamente quantas milhões de vezes forem necessárias para que o YouTube saiba que vocês nos amam. O Diego está perguntando aqui. Quando os detalhes ajudam na verossimilhança e quando são sola de sapato? Diego, quando eles ajudam você a entender ou o que o personagem está fazendo ou como é o cenário. Então, se você está descrevendo algo que é absolutamente comum, não ajuda. Agora, se você colocou seu personagem num lugar meio estranho, que ele não conhece, que o próprio leitor não sabe qual é, aí detalhe ajuda. Né? Então, você não vai descrever em detalhes a cozinha do personagem se não acontecer nada de importante ali. Mas talvez você vá descrever se aparecer um zumbi ali. Entendeu? Opa! Né? Não sei que tipo de história você está escrevendo, mas veja, se acontecer alguma coisa inesperada fora do comum, então o detalhe vale. Né? Porque como é que o zumbi vai interagir ali com a sua salada de espinafre que você estava preparando? É isso aí, entendeu? Pode ficar interessante. Spy Angel, Mari encostou a testa na porta, sentindo a madeira fria na pele.
Respirou fundo e girou a maçaneta devagar, os olhos fechados em expectativa. A porta abriu-se com um ranger suave. Muito bem. Madeira fria, nós temos um detalhe sensorial. E é específico, tudo bem. A porta é de madeira, né? E ainda range. Então a gente tem alguns detalhes específicos aí. Tá bom. Podem... É por aí mesmo, tá, Spy? Mas madeira é suficientemente fria para dar essa sensação? Porque madeira não costuma ser uma coisa fria, né? Não costuma, mas aí dependendo da situação, né, ela pode estar. Né? Se for uma porta externa, por exemplo, né, ela está chegando em casa num dia frio, encostou né, depende, tem o contexto explicar. Em geral, madeira não é fria, mas num dia frio ela pode estar. Enzo e Valentina subiram no food truck anfíbio rumo à ilha onde vivia o professor doido que alertou sobre o desastre e foi ignorado. Food truck anfíbio é específico, só que é claro que você teria que explicar um pouco mais, porque eu não consigo entender o que é isso aí, né? Imagina o cara vendendo hambúrguer no meio do Oceano Atlântico. Tá muito estranho. Então, precisaria de um pouquinho mais de descrição dos detalhes, Nômade. Pra gente, o que é um food truck anfíbio? E veja, o professor doido, a gente, né, você deve estar partindo de alguma coisa que já tenha dado contexto, mas professor doido não está explicado, né? Mas, um pouco mais de detalhes aí ajudariam. Vejam, gente, como detalhes específicos ajudam. Essa frase fica, né, perto de incompreensível. William Petrauskas. Miguel pegou os óculos que estavam sobre a mesa. Quando os colocou, a sujeira nas lentes passou a incomodá-lo. Acabou deixando-os de lado e procurou pelas informações tentando superar sua miopia. Tá específico. Tá bom. Então, um óculos sujo, engordurado, o fulano não consegue ler, tá bom. Eu gostei Sim. também. Sim, muito bom. Pedro Gontijo, aquele cheiro sabia, pão com manteiga na chapa. Mas de onde vinha? Não era margarina, era manteiga. Era pão de sal, não de forma. O barulho não era água na chapa, era pão com manteiga. Mas onde? Muito bom, Pedro. Muito bom. Porque, sensorial, a gente está ouvindo o pão na chapa. Muito bom. E o cheiro de pão com manteiga. Muito bom. Tá? E olha que curioso, bem, né? Região do Brasil, né? Pão de sal pra gente aqui é o pão francês, né? Pão francês, mas tudo bem, tá certinho. Né? E tá bem indicado que tipo de pão é. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Então é esse o pique, gente. Esse o pique. Vamos ver se tem mais um. Margarida Moraes. Uma frase de um dos desafios lá do grupo. Eu cheguei de mansinho, não fiz barulho algum. Me desviei da luz da noite, lua cheia. É poético, né? Me desviei da luz da noite. Mas não explicou bem, né? É bonito. Cheguei de mansinho, me desviei da luz da noite. É bonito, mas né, não entendi bem o que aconteceu. Então, como descrição para ser verossímil, não. Para ser poética, tá bom.